Olá! Que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar numa planta bem familiar para muita gente no Brasil, a pitangueira. Aquela da frutinha vermelha, né? Ou, às vezes, roxa. Essa mesma. Aquela árvore que enfeita tanto quintal por aí. Só que o nosso foco hoje vai ser um pouquinho diferente, sabe? A gente está com um material super interessante aqui, um relatório técnico do Ministério da Saúde sobre a Eugênia uniflora L. Ah, o nome científico dela. Exato. E o mais curioso, né, é que, apesar da fruta ser uma delícia, a maior parte do conhecimento tradicional e também das pesquisas que esse documento juntou se concentra em outra parte da planta. Qual parte? Uma parte que talvez não seja tão famosa, mas, pelo visto, cheia de coisas interessantes. É isso aí. Então, a nossa missão hoje é meio que desvendar o que esse relatório conta sobre as folhas da pitangueira. A gente vai descobrir juntos o que a ciência já conseguiu observar sobre os usos, os benefícios e, claro, como a gente pode pensar nela de um jeito consciente e seguro, né? Com informação. Com informação. Preparados para essa análise comentada? Ótimo, então bora lá desembrulhar isso. Bom, começando pelo básico, então. Quando a gente fala do uso medicinal da pitangueira, olhando para esse relatório, qual parte dela é a estrela principal? Olha, o documento é bem claro quanto a isso. Apesar de ter uns relatos de uso popular, tipo de galhos finos, casca do caule, semente, até a fruta, o material vegetal que tem maior interesse farmacológico mesmo são as folhas. De longe. As folhas? É. Elas são o foco de, assim, uns 72% de toda a bibliografia que o relatório analisou. É bastante coisa. Nossa, 72%. E o relatório até descreve como elas são, né? Eu vi aqui folhas simples, formato meio oval para lanceolado. Isso, oval-lanceoladas. Tamanho ali entre 4,5 e 6,2 centímetros. Uma descrição bem detalhada. Sim, essa precisão é super importante na pesquisa com planta medicinal, sabe? Para garantir que é a planta certa, para não confundir. Faz sentido. E ele menciona também as características que a gente percebe com os sentidos, né? As organolépticas, das folhas secas. Diz que tem um cheiro meio cítrico e um sabor picante. Isso ajuda também no controle de qualidade. Ah, interessante. E fala se usa folha seca, fresca. Fala assim. Menciona que podem ser usadas as folhas secas, frescas, os brotos ou até as folhas mais jovens. Tem essa variedade no uso. O relatório traz uma lista enorme. É impressionante mesmo a variedade. O documento junta usos tradicionais, principalmente aqui da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, com raízes que, olha, remontam lá aos índios guaranis, coisa do século XV. Uau! Que antigo! Muito antigo. E a lista de ações que o pessoal atribui a ela é enorme. Antidiarreica, anti-inflamatória, antirreumática, para baixar a febre, que é antipirética, Certo. para controlar a pressão alta, hipotensora, diurética, para ajudar no controle do colesterol, antioxidante, Nossa! antifúngica, vermífuga, antimicrobiana e ainda falam em expectorante e adstringente. É quase uma farmácia na árvore. E não para por aí, né? Vi que tem tratamento para problema digestivo, amigdalite, gripe, gota. Gota, problema de fígado, infecção urinária, até conjuntivite, obesidade, diabetes, dor de cabeça, bronquite, tosse, problema de pele. Meu Deus! E uns usos mais específicos, tipo para estimular fluxo menstrual, ajudar no parto e até para sintomas ligados à depressão. Ah, e como repelente de insetos. No Paraguai, o pessoal até coloca o pó da folha no tereré, sabia? No tererê! Curioso. Pois é. Essa riqueza toda de uso popular é o que geralmente, acende a curiosidade da ciência, né? Com certeza, é o ponto de partida. Exatamente. E o relatório vai fundo disso, detalhando os estudos que a gente chama de pré-clínicos. Aqueles feitos em laboratório, sabe? In vitro ou ex vivo, com tecidos isolados, e também os testes em modelos animais, os in vivo. Tudo isso para tentar verificar se essas ações que o povo fala têm algum fundamento científico mesmo. E aí? O que esses estudos mostraram? Quais dessas ações populares ganharam mais força com a pesquisa, segundo o que está nesse documento? Então, várias delas encontraram eco, sim, nesses estudos pré-clínicos. Vamos dar uma olhada nas principais que o relatório destaca. Vamos. Bom,
Começando pela ação antimicrobiana. Muitos estudos em laboratório, os in vitro, usando tanto o óleo essencial quanto diferentes tipos de extratos das folhas, tipo extrato com álcool, com água, Certo. mostraram que a pitangueira consegue sim combater várias bactérias, incluindo umas bem chatas, tipo Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, E. coli, Nossa, são bactérias importantes, né? muito. E também fungos, como a cândida, que causa candidíase, paracoccidioides brasilienses, que dá uma micose profunda grave, e tricofiton, ligada à micose de pele e de unha. Isso é super relevante, ainda mais hoje com essa questão de bactéria resistente a antibiótico, né? Totalmente. E o relatório até toca nesse ponto. Ele destaca que viram atividade contra cepas resistentes, como a famosa MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Aquela superbactéria de hospital. Essa mesma. Preocupa muito. E nesses testes, o extrato etanólico da pitangueira chegou até a ajudar a potencializar a ação de alguns antibióticos. Que interessante. E essa ação antimicrobiana não ficou só na bancada do laboratório, não. Ah, é? Chegou a ter teste em gente? Teve. O relatório cita 2 estudos clínicos pequenos, de fase 1 ainda, mas os 2 na área de odontologia. Um usou um creme dental com extrato do fruto maduro e mostrou uma eficácia parecida com um produto comercial para reduzir placa bacteriana e gengivite. O outro testou um spray com óleo essencial das folhas e viu que funcionava para descontaminar a escova de dente. Que legal! Diminuiu a quantidade daquela bactéria que causa cárie, a S. mutans. Olha que aplicação prática. Isso mostra bem como a pesquisa pega um saber popular e pode transformar em algo concreto, né? Tipo, um produto para higiene. É a ciência validando o uso tradicional. Exatamente. E a ação antioxidante, que hoje em dia todo mundo fala, né? O relatório confirma. Confirmadíssima. Em vários testes de laboratório, in vitro, os extratos das folhas, principalmente o aquoso e o metanólico, e também o óleo essencial, mostraram uma boa capacidade de neutralizar radicais livres. Aquelas moléculas que causam envelhecimento e doenças. Isso, aquelas instáveis que danificam nossas células. Os testes tipo do DPPH, que mede essa capacidade, deram positivo e também viram que protege contra a peroxidação lipídica. Peroxidação ao quê? Lipídica. É basicamente o dano oxidativo que acontece nas gorduras das membranas das nossas células. Viram essa proteção em tecidos de cérebro e fígado de animais. Ah, entendi. Protege as células. Exato. E um detalhe interessante. Compararam folhas secas no sol com folhas secas na sombra. E parece que secar na sombra preserva melhor os compostos fenólicos, que são os responsáveis por essa ação antioxidante. Boa dica. As sementes também, especialmente das pitangas mais roxas, se mostraram bem antioxidantes. E isso é chave, né? Porque o estresse oxidativo está ligado a um monte de doença crônica. Com certeza. Essa conexão com o estresse oxidativo ajuda a gente a entender por que os antioxidantes são tão importantes. E aquela fama de baixar pressão e ser diurética, confirma também? Confirma. Com base nos estudos pré-clínicos, sim. Testes em ratos normais, in vivo, mostraram que o extrato aquoso das folhas conseguiu reduzir a pressão arterial, tanto dando pela boca quanto injetando. Ah, funcionou das duas formas? Sim. Numa dose oral, chegou a diminuir a pressão em mais de 30% depois de 1h30, o que é bastante, né? Outro estudo com injeção mostrou uma redução de 50%. Uau! E como que isso aconteceu? Eles descobriram o mecanismo. Então, para tentar entender o como, fizeram estudos ex vivo, usando vasos sanguíneos isolados de ratos e viram que os extratos, tanto o aquoso quanto o hidroalcoólico, causam vasodilatação. Relaxam os vasos, né? Exatamente, relaxam e alargam os vasos sanguíneos. E o mecanismo parece que envolve substâncias que o próprio corpo produz para isso, tipo o óxido nítrico, o GMPC, mas não parece envolver outros sistemas que também controlam a pressão. Entendi. E o efeito diurético, de fazer urinar mais? Também foi visto nos ratinhos que receberam o extrato aquoso pela boca. Um estudo mostrou um aumento na produção de urina de mais de 300% com uma dose lá específica. 300%? E junto aumentou a eliminação de sódio e potássio pela urina.
Outro estudo confirmou o efeito diurético com uma dose maior, comparável até um remédio diurético padrão, embora o jeito de eliminar os sais minerais tenha sido um pouco diferente. Que fascinante como a ciência vai, né, desvendando esses mecanismos por trás do uso popular. Passando para a ação anti-inflamatória, que também é super famosa. Essa também está bem documentada nos modelos animais, em vivo. O relatório cita que tanto o óleo essencial quanto os extratos aquoso e etanólico das folhas conseguiram diminuir a inflamação naqueles testes clássicos, tipo induzir o inchaço na pata do rato com carragenina. E o extrato aquoso pareceu ser o mais potente nesse modelo específico. Mas tem mais. Um estudo usou um modelo de sepse em camundongos. Sepse? Aquela infecção generalizada grave? É essa mesma. Uma inflamação sistêmica bem perigosa. E nesse estudo, uma fração específica das folhas, que era rica em flavonoides como miricetina e quercetina. Ah, compostos conhecidos. Sim. Essa fração conseguiu diminuir muito a mortalidade dos bichinhos. E o motivo parece ser que ela conseguiu frear vários mensageiros e motores moleculares que o nosso corpo usa para gerar inflamação. Tipo o quê? Tipo as citocinas inflamatórias como TNF-alfa, interleucina 1-beta, e também enzimas como a INOS e a COX-2, que são super importantes nesse processo inflamatório. Nossa, isso aponta para um potencial bem interessante de modular a resposta inflamatória, né? E a famosa ajuda para diarreia. Essa é clássica. Super clássica. E tem um respaldo popular forte e também algumas evidências nos estudos. Um teste em camundongos, em vivo, mostrou que o extrato aquoso das folhas diminuiu o trânsito intestinal, o que ajudaria na diarreia. Certo. Já os estudos ex vivo, com pedacinhos de intestino isolado de rato, mostraram um cenário um pouco mais complexo. Alguns extratos pareceram até estimular as contrações do intestino. Ué, estimular? Mas não era para parar a diarreia? Pois é, mas, por outro lado, o óleo essencial fez o contrário. Ele inibiu as contrações espontâneas do intestino. Ah... Então, se o óleo essencial inibe as contrações e outros extratos talvez estimulem, isso não quer dizer que o efeito para a diarreia depende muito do jeito que a gente prepara. Tipo, se faz chá ou usa o óleo. Excelente observação. Sugere exatamente isso, que a forma de preparo pode influenciar bastante o efeito final. Mas, de qualquer forma, esse efeito inibitório do óleo essencial está mais alinhado com o uso popular para diarreia, né? Faz sentido? E é interessante que o relatório até menciona uma resolução antiga da Anvisa, que hoje não vale mais, foi revogada, mas que na época permitia registrar a pitangueira como um fitoterápico simplificado justamente para diarreia não infecciosa. Ah, então já teve um reconhecimento oficial, mesmo que antigo. Exato, usando a infusão das folhas. Isso mostra que esse uso tradicional já teve um certo respaldo regulatório no passado. Entendi. Bom, além dessas ações principais que a gente viu, antimicrobiana, antioxidante, hipotensora, diurética, anti-inflamatória, antidiarreica, o relatório destacou mais alguma coisa que pareça promissora? Sim, ele junta evidências pré-clínicas para outras áreas também, embora talvez com menos estudos ainda, né? Aponta, por exemplo, para uma ação antiparasitária. Contra parasitas? Isso, em testes in vitro contra a leishmania, que causa leishmaniose, e trypanosoma, que causa chagas e a doença do sono. O óleo essencial se destacou nesses testes. Tem também uma ação antinociceptiva. Anti o quê? Antinociceptiva. É um nome técnico para analgésica, para aliviar a dor. Observaram isso principalmente com o óleo essencial em testes com animais. E também o efeito antipirético, de reduzir a febre, também relatado com o óleo. E na parte de metabolismo, enzimas, tinha alguma coisa? Tinha sim. Achados interessantes in vitro, mostrando que a pitangueira consegue inibir algumas enzimas, por exemplo, a xantina oxidase. Ah, essa tá ligada ao ácido úrico, da gota, né? Exatamente. E lembra que gota é um dos usos populares? Lembro. Que conexão interessante. Outra enzima inibida foi a acetilcolinesterase, que é super importante na comunicação dos neurônios e é um alvo em tratamentos para Alzheimer. Nossa. E até a DNA polimerase de alguns vírus. Em relação ao metabolismo, os estudos em animais sugerem um potencial para ajudar a regular gorduras e açúcar no sangue. Como assim? Alguns extratos inibiram a absorção de glicose e também uma enzima que digere gordura. E teve um estudo em ratos que comeram uma dieta bem gordurosa. E o extrato ajudou a controlar o ganho de peso e o colesterol,
mas o mecanismo exato ainda precisa ser melhor entendido. E aquela menção sobre depressão que apareceu lá nos usos populares, a ciência olhou para isso? Olhou sim. O relatório cita esse uso e traz um estudo em vivo bem relevante. O óleo essencial das folhas, testado em camundongos, mostrou um efeito antidepressivo num teste de comportamento padrão. Sério? Comparável a remédio? O estudo comparou com a fluoxetina, um antidepressivo conhecido, e o efeito foi similar. E a pesquisa sugeriu que esse efeito envolve sistemas químicos importantes lá no cérebro que regulam o humor, sabe? Os sistemas adrenérgico e serotonérgico. Que incrível! É um achado inicial, claro, mas bem promissor. É interessante que outro estudo com extrato etanólico não viu o mesmo efeito, o que mostra, de novo, como o tipo de preparo pode fazer toda a diferença. Com certeza. Uau, quanta coisa! A gente explorou bastante o potencial terapêutico que o relatório aponta. Mas agora vem um ponto crucial: segurança. O que o documento fala sobre cuidados, contraindicações, efeito colateral? Isso é fundamental, né? Fundamental. E aqui a gente precisa ter muita clareza. O relatório afirma textualmente que na literatura que eles pesquisaram para fazer o documento, não foram encontradas descrições específicas de contraindicações, nem de efeitos adversos, nem de interações com medicamentos para o uso da pitangueira em seres humanos. Espera aí, não encontraram nada. Isso quer dizer que pode usar à vontade, que é 100% seguro? Não, de jeito nenhum. Cuidado com essa interpretação. Significa que não havia dados publicados sobre isso naqueles estudos que o relatório revisou até aquele momento. É uma ausência de informação, entende? Ah, entendi. Não é uma confirmação de que não existe problema. Exatamente. A falta de relato não garante que não existam riscos, especialmente para todo mundo, em qualquer dose ou junto com outros tratamentos. O relatório menciona, sim, os estudos de toxicidade aguda que foram feitos em animais, principalmente em camundongos. E nesses testes, quando os bichinhos receberam doses muito altas de alguns extratos... Tipo quanto? Doses bem elevadas mesmo do extrato hidroalcoólico das folhas, por exemplo. Ou quando a administração foi feita por vias que não são as usuais, tipo injetar direto na barriga, que a gente chama de via intraperitoneal. Uhum. Aí sim observaram efeitos tóxicos. Viram alteração no comportamento dos animais, danos em órgãos e até morte em alguns casos. A tal da DL50, que é a dose que matou metade dos animais, variou bastante dependendo do extrato e de como foi administrado. Ou seja, a dose e o jeito de usar fazem toda a diferença, mesmo sendo uma planta considerada natural. Exatamente, é aquele lembrete importantíssimo. Natural não é sinônimo de inofensivo, de inócuo, especialmente se a gente está falando de concentrações altas ou de formas de uso que fogem do tradicional, como o chá. E tem mais um ponto que o documento cita e que merece atenção: um estudo in vitro feito com células de raiz de cebola. Cebola. Pra quê? É um modelo vegetal que os cientistas usam como uma primeira triagem, sabe? Para avaliar se uma substância tem potencial de danificar o material genético, o DNA. E nesse teste com a cebola, o extrato aquoso da pitangueira sugeriu um potencial genotóxico. Potencial genotóxico. Isso soa um pouco preocupante. É um sinal de alerta, sim, que precisa ser investigado muito mais a fundo, claro. Está longe, muito longe de ser uma prova de que causa dano genético em humanos, porque é um teste bem preliminar, num sistema vegetal, né? Entendi. Mas indica que a ciência precisa olhar para essa questão com mais cuidado em estudos futuros. Reforça aquela ideia de que mesmo plantas com histórico de uso super longo precisam passar por esse crivo científico rigoroso quando o assunto é segurança. Faz todo sentido. E sobre a dose que seria segura para a gente usar, para humanos? O relatório dá alguma pista, alguma recomendação? Olha, a única referência de dose concreta que o relatório menciona é justamente aquela da antiga notificação da Anvisa para diarreia, que a gente já comentou. Ah, aquela do chá. Isso. Preparar uma infusão, um chá, com 3 gramas de folhas secas, que dá mais ou menos 1 colher de sopa, em 150 ml de água, que é uma xícara de chá. Certo. E como toma? E dessa infusão pronta, tomar 30 ml, que é tipo um cálice pequeno, depois de cada vez que for ao banheiro, né? Cada evacuação, sem passar de 10 doses por dia. Entendi. 30 ml a cada evacuação, máximo 10 vezes. Isso. Para outras finalidades, para outros usos, o documento não estabelece dosagens que sejam baseadas em estudos clínicos em humanos. Não tem essa informação lá.
Então a palavra de ordem aqui é moderação e consciência. Faltam dados clínicos mais robustos sobre o uso seguro em grupos que precisam de mais cuidado, como gestantes, mulheres que estão amamentando, crianças. Uhum. Grupos de risco, né? Exato. E a gente também não sabe quase nada sobre possíveis interações com outros remédios que a pessoa possa estar tomando. Será que a pitangueira atrapalha ou potencializa algum medicamento? Não sabemos. É verdade. Então, o uso seguro passa por respeitar as formas de preparo que são tradicionais, como o chá, a infusão, e seguir as poucas orientações que a gente tem, como essa dose para diarreia, sem exagerar na quantidade e sem usar por tempo muito longo sem um acompanhamento profissional. Perfeito. Então tá, juntando tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem principal que a gente pode tirar dessa análise da pitangueira, olhando para esse relatório técnico do Ministério da Saúde? Olha, eu acho que a mensagem é de um potencial bem interessante sim, mas que a gente precisa encarar com equilíbrio, sabe? E com um olhar crítico também. As folhas da pitangueira, elas carregam uma bagagem cultural enorme, um histórico de uso popular que foi validado por séculos de observação, de prática. Com certeza. E a ciência pré-clínica, como a gente viu aqui, está começando a dar um suporte importante para várias dessas aplicações. A gente falou da ação antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, hipotensora, diurética, antidiarreica. É muito bom ver a ciência confirmando essa sabedoria popular, né? Mostrando que tem uma base real ali por trás. Isso valoriza demais o nosso conhecimento tradicional e a nossa biodiversidade incrível. Sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a ciência também nos mostra os limites do que a gente sabe hoje. Ela aponta que a segurança não é absoluta, que doses altas podem sim ser problemáticas em animais, que aquele sinal de genotoxicidade lá nas células de cebola precisa ser investigado melhor e que ainda faltam muitos estudos clínicos bem feitos, bem desenhados em humanos. Para confirmar a eficácia mesmo, né? Para confirmar a eficácia e a segurança para muitas das condições que o povo usa. E para estabelecer doses precisas, identificar possíveis efeitos colaterais a longo prazo, ou interações ou problemas em grupos específicos, como as gestantes. Então o caminho é aquele do meio, né? O uso consciente, responsável, é valorizar os benefícios que a planta parece oferecer, entender o que a ciência já descobriu e também o que ela ainda não descobriu, e usar com moderação. Isso. Respeitando as formas de preparo que são mais conhecidas, as doses que já existem alguma referência e sempre que for possível e necessário, claro, buscar uma orientação profissional qualificada. Perfeito. Acho que o objetivo aqui é justamente esse: empoderar quem está nos ouvindo com informação clara, confiável, que venha de fontes como esse relatório técnico. Mostrar que a ciência não precisa ser um bicho de 7 cabeças, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, ela pode ser uma ferramenta super poderosa para a gente entender melhor e usar de um jeito mais seguro essas plantas medicinais, que são um patrimônio riquíssimo da nossa cultura e da nossa natureza. Concordo plenamente. E com essa reflexão super importante, a gente fecha a nossa exploração sobre a pitangueira hoje. Foi um mergulho focado no que este documento específico trouxe para a gente, mas é claro, sempre tem mais para aprender sobre essa planta tão presente nas nossas vidas, né? Com certeza. E é fundamental a gente reforçar um ponto aqui. Essa nossa conversa foi uma leitura comentada do relatório técnico que a gente usou como base. Isso é importante dizer. Muito. Como toda interpretação, ela pode conter erros, ou talvez a gente não tenha coberto absolutamente todos os detalhes minuciosos do documento. A ciência está sempre andando, né? Novas pesquisas podem surgir a qualquer momento e complementar ou até modificar um pouco o que a gente sabe hoje. Nosso esforço foi trazer os achados principais de um jeito acessível. Exatamente. E por isso mesmo fica aqui o nosso convite. Quem quiser se aprofundar mais, não deixe de conferir o documento original. A gente vai deixar o link certinho na descrição aqui desta análise. É uma ótima forma de ir se familiarizando com a linguagem científica, sabe? E construir o próprio conhecimento e além do que a gente falou aqui. Com certeza. E para a gente pensar um pouquinho mais, né? A gente viu usos populares ligados até ao humor e um estudo pré-clínico com o óleo essencial mostrando aquele efeito antidepressivo em animais, agindo lá nos sistemas adrenérgico e serotonérgico do cérebro. Aquilo foi surpreendente. Fica a pergunta no ar.
O que mais será que a pitangueira poderia nos ensinar sobre essa conexão fascinante entre a nossa mente e nosso corpo e os compostos que vêm da natureza? É um campo enorme e muito promissor para futuras pesquisas, sem dúvida. Com certeza. Fica a reflexão. Esperamos que esta análise tenha sido útil, tenha sido clara e, quem sabe, inspiradora. Continue com a gente nas próximas explorações, porque conhecimento é a chave para a gente cuidar melhor da nossa saúde, do nosso bem-estar, usando os recursos incríveis da natureza com consciência e muito respeito. Até a próxima!